Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 31. Romanos 3, 24 a 31. Aqueles que nos visitam nesta manhã, vocês são bem-vindos. E nós estudamos aqui na nossa igreja todo domingo a carta de Romanos. Nós estamos expondo esta carta capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje o capítulo exposto será o capítulo 3, dos versos 24 a 21. Vamos ler todos juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco. Olhe aí no seu lugar, peça que Deus fale com você, pois é impossível nós ouvirmos a voz de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Para você ouvir a voz de Deus, você não precisa apenas do seu intelecto, embora Deus o use. Para ouvir a voz de Deus, você não precisa do pregador, embora Deus use o pregador. Mas para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, usando o nosso intelecto, emoções, e usando também o pregador. Então vamos clamar por esse milagre. Senhor, fala conosco nesta manhã. Deus, independente de mim, fala com o teu povo, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer ao teu povo, mas eu creio que o Senhor tem. E eu creio que o Senhor, se assim quiser, pode usar a minha boca como boca do Senhor neste momento. Abençoa o teu povo também, Senhor. Eles precisam do Senhor para ouvir a tua voz, ó Pai. Eles precisam de Ti para iluminar, ó Deus, suas mentes, abrir os seus olhos e ouvidos espirituais para verem e ouvirem o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no domingo passado, eu quero lembrá-los rapidamente, que aqui, a partir do versículo 21 até o versículo 31, nesses 10 versículos, o apóstolo Paulo responde uma pergunta. Deus é justo quando salva pecadores? Então é sobre essa pergunta que Paulo está tratando. A justiça em Deus ao salvar pecadores. Paulo está respondendo o seguinte: como Deus pode ser justo se nós não precisamos fazer nada para ser salvo? Paulo responde a pergunta que muitos até hoje ainda fazem, que nós talvez por vezes fizemos, ou que alguns de nós ainda fazem hoje, que é a seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? E nós já vimos até aqui que nós precisamos fazer o quê? Nada. Nós não fazemos nada para ser salvos, porque a obra da salvação é exclusiva de Deus. Então Paulo, ele, depois de mostrar que a obra da salvação é exclusiva de Deus, ele vai responder o questionamento: mas é justo isso? É justo Deus salvar pessoas que nada fazem? Pelo contrário, Ele salva pessoas que não merecem ser salvas. Ele salva pessoas
que mereciam a condenação, e isso é justo? É essa a resposta que Paulo vai dar aqui nesses versículos. Então hoje eu quero continuar falando sobre a natureza da justificação, e eu vou dividi-la em 3 partes de acordo com esse texto. Paulo divide a natureza da justificação a partir do versículo 24 em 3 partes. E a primeira parte que Paulo usa é sobre a linguagem da justificação. A primeira parte que nós vamos ver agora é sobre a linguagem da justificação. Qual é a primeira parte que nós vamos ver? A linguagem da justificação. O versículo 24 nos mostra que Paulo usa uma linguagem jurídica. Paulo usa a linguagem do tribunal para falar da justificação. Aí no versículo 13, no versículo 24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A linguagem do tribunal que Paulo usa significa que Cristo morreu em nosso lugar e Ele pagou o preço que era nosso. Então, diante do tribunal de Deus, todos nós somos declarados inocentes, todos nós somos declarados perdoados. O apóstolo Paulo mostra que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, essa é uma linguagem jurídica, essa é uma linguagem do tribunal. Cristo pagou por nós o preço da condenação. Por isso não há mais nenhuma condenação, pois em Cristo houve um ato judicial de perdão. Deus nos perdoou, porque Cristo pagou por nós. Por isso não há injustiça da parte de Deus, porque Cristo pagou o preço no meu lugar, no seu lugar. Por isso não há injustiça da parte de Deus. Nós estamos quites com a lei, nós não devemos nada. Talvez alguns de vocês já deveram ao Serasa, e quando a gente paga a dívida no Serasa e limpa o nome, a gente fala: estou quite. É assim que nós estamos diante da lei de Deus. Jesus pagou a nossa conta. E Deus, diante do tribunal de Deus, Deus declarou que nós fomos justificados gratuitamente. Irmãos, nós não podemos confundir justificação com santificação. A justificação é um ato de Deus. Ela acontece uma única vez. É Deus declarando você justo. É Deus dizendo que te salvou. É Deus dizendo que você não deve mais nada. É um ato, é uma declaração do justo juiz. A justificação é diferente da santificação. A santificação é um processo. Ou seja, na santificação, todos os dias nós buscamos ser mais parecidos com Jesus. Na santificação, com a ajuda de Deus, buscando no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos encha com o Espírito Santo, pois nós não conseguimos ser mais santos sem a ajuda de Deus. A santificação é esse processo, onde hoje eu quero ser mais parecido com Jesus do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser mais parecido com Jesus do que eu sou hoje. A santificação é esse processo, e nós precisamos buscá-la, e nós vamos buscá-la dia após dia. João Calvino escreveu que no processo da santificação é como subir de uma escada, e às vezes nós subimos um degrau e retrocedemos 2. O processo de santificação, ele é assim. Às vezes nós avançamos, nós crescemos em santidade, mas às vezes nós retrocedemos. Isso é natural na vida do cristão. No processo de santificação, nós não vamos viver só nas nuvens da santificação, mas nós também teremos momentos de baixa, nós teremos momentos de escuridão na nossa vida, porque é natural que seja assim, e vai ser assim até Jesus voltar. O processo de santificação é diferente do ato da justificação.
Quando você creu em Cristo, Deus já te declarou justo. É um único ato, é uma única vez. Não é um processo. Você já está salvo. Existe na igreja pessoas mais santas do que outras. Sim, existem. Existem na igreja pessoas mais consagradas do que outras. Sim, existem pessoas que se consagram mais ao Senhor. Existem pessoas que estão mais cheias do Espírito Santo do que outras. Existe, porque esse é o processo da santificação. Mas ninguém aqui é mais justo do que o outro, porque todos nós já fomos declarados justos em Cristo Jesus. A justificação é um processo que acontece no tribunal de Deus e Ele nos declara justo. Então, a linguagem da justificação é a linguagem do tribunal, mas o apóstolo Paulo ele fala que a linguagem da justificação é também a linguagem da redenção. A linguagem da justificação é também a linguagem da redenção. A linguagem da justificação é a linguagem do que, meus irmãos? Da redenção. Olha aí ainda no versículo 4, a Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo usa a palavra justificados aí no versículo 24, uma linguagem do tribunal. Agora ele usa a palavra redenção, uma linguagem comercial. Redenção aqui no grego é a palavra que era usada para se referir ao ato da compra de um escravo cativo para ser liberto. Ou seja, a palavra redenção significa que alguém ia lá, comprava um escravo para libertá-lo, para lidar, como nós conhecemos mais aqui no Brasil, pelo contexto da escravidão que vivemos aqui, em um passado não muito distante, uma carta de alforria. A palavra redenção era uma palavra comercial e ela significa o seguinte: alguém estava escravizado, outra pessoa ia lá e comprava aquela pessoa, mas não para deixá-la escrava. Dizia: olha, eu paguei o preço por você, você agora é livre. É o que Jesus fez por nós. Nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos condições de pagar pela nossa liberdade. Mas Jesus foi lá e com seu precioso sangue, Ele pagou o preço da redenção. Ele pagou o preço por nós. E nós declaramos nessa manhã: eu sou livre. Nós declaramos isso nessa manhã, porque Jesus, Ele usou a linguagem da redenção e pagou o preço por mim e por você. Por isso hoje nós somos livres. Nós não somos mais escravos do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristo nos resgatou do império das trevas. Cristo nos libertou. Cristo, Ele não pagou o preço para Satanás, como algumas pessoas pensam. Não, o preço foi pago a Deus Pai. O preço do resgate foi pago a Deus, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então Paulo ele usa a linguagem do tribunal. Paulo ele usa a linguagem comercial, falando da redenção. Mas Paulo ele usa também a linguagem do templo, quando ele fala da propiciação. Paulo usa a linguagem do templo. Paulo usa a linguagem do quê? Do templo. Olha aí o versículo 25. A Bíblia diz assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra propiciação, ela significa aplacar a ira de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala que Cristo é a propiciação, significa que Cristo, através da sua morte na cruz, primeiramente através da sua vida perfeita, sem pecado, e através do seu sacrifício na cruz, Ele aplacou a ira de Deus contra o pecado. Então, meus irmãos,
Paulo usa essas três linguagens. A primeira parte, Paulo ele mostra a linguagem do tribunal. Deus nos declarou justo. Você e eu estamos quites. Ele usa a linguagem comercial. Nós somos redimidos. É como alguém sequestrado, que alguém vai lá e paga pelo resgate. Cristo pagou o nosso resgate. Está pago. Está pago. Ele usa a linguagem do templo, a propiciação. Jesus aplacou a ira de Deus contra o pecado, pois Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Mas Paulo usa uma segunda parte aqui para falar da natureza da justificação. E ele vai nos mostrar o instrumento da justificação. E o instrumento da justificação é a fé. O instrumento da justificação é a fé. Qual é o instrumento da justificação? A fé. Olha aí nos versículos, primeiro, versículo 22. Versículo 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé. Versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Versículo 26: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé. Fé em quem? Em Jesus. Verso 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Qual é o instrumento da salvação? Da justificação? A fé. A fé é o instrumento da justificação. Nós, meus irmãos, somos justificados pela fé. Fé não é um salto no escuro. A fé não é cega. Nós temos fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus poderoso, no Deus que não falha. Nós temos fé no Deus que nós temos experimentado a provisão dele dia após dia, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Eu creio que você está aqui nesta manhã porque você conhece o Deus que você tem servido e você conhece o Deus em que você tem crido. A nossa fé não é um salto no escuro, mas nós cremos no Deus verdadeiro, no Deus do impossível, no Deus gracioso, no Deus amoroso, no Deus misericordioso, no Deus que quando nós pensamos em desanimar, Ele se manifesta entre nós. A fé não é um salto no escuro. A fé, ela é lógica. Nós não cremos apesar da nossa razão. Nós cremos pelos olhos da fé nesse Deus poderoso e verdadeiro. Mas a fé não é mérito nosso também. A fé é como um mendigo com a mão estendida e vazia. Quando o mendigo recebe uma oferta de alguém, qual é o mérito daquele mendigo? Nenhum. Quando nós damos uma oferta a um mendigo com as suas mãos estendidas, nós não o fazemos porque achamos, olha, ele está mendigando bem. Olha, ele fez certinho, ficou bem sujo, bem drogado. Não, nós não fazemos isso, nós fazemos por misericórdia. A nossa fé é como a mão de um mendigo vazia, estendida para Deus. Jesus, ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade de espírito significa ser como um mendigo. A palavra humildade ali em Lucas, na verdade Mateus usa a palavra humildade, mas Lucas usa a palavra pobres de espírito. E a palavra pobres ali não é pobre igual eu sou pobre. Mas graças a Deus eu tenho a provisão de Deus. Eu estou até acima do peso, de tanta bênção que Deus tem nos dado. Sou pobre. Mas a palavra pobre ali no grego é mendigo.
Porque uma coisa é ser pobre como eu sou, outra coisa é ser mendigo como outros estão aí. E quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, a palavra grega ali é mendigo. Ou seja, Jesus está dizendo para nós o seguinte: vocês não têm condição alguma de serem salvos. Mas se vocês reconhecerem que as mãos de vocês estão vazias, vocês são bem-aventurados. Se vocês reconhecerem e tiverem fé que eu sou um recurso para vocês, vocês serão salvos. A fé não é mérito nosso. A fé é achegar-se a Deus com as mãos vazias e crer que Jesus é o nosso Salvador. Qual é o instrumento da justificação? A fé. Então, a natureza da justificação, nesses versículos, a primeira parte que Paulo usa é a linguagem. São três linguagens: a linguagem do tribunal, a linguagem comercial, a redenção, a linguagem do templo, a propiciação. Mas a segunda parte, Paulo fala acerca do instrumento da justificação, que o instrumento da justificação é a fé. Mas esse povo está de parabéns, não? O Denoel não gosta de estrelinha, mas todo mundo vai levar uma estrelinha hoje, viu, Denoel? Terceira parte da natureza da justificação. Terceira parte da natureza da justificação. Paulo, ele responde às objeções à doutrina da justificação. Paulo responde às objeções à doutrina da justificação. Nessa terceira parte, o que Paulo responde? As objeções à justificação. Então Paulo, ele volta a usar aquele método de perguntas e respostas, ou seja, ele pergunta e ele mesmo dá a resposta para a sua pergunta. Esse método didático de ensinar, né? Então a primeira pergunta que Paulo usa é: onde está o motivo da vanglória? Onde está o motivo da vanglória? Qual a primeira pergunta que Paulo faz? Onde está o motivo da vanglória? Vejam aí nos versículos 27 e 28. A Bíblia diz assim: Onde pois a jactância? O que é a palavra jactância? Orgulho. Então Paulo está perguntando: onde está o orgulho? Nós, como crentes, e por causa do nosso pecado, nós temos a tendência de nos orgulhar. Às vezes a gente acha assim: poxa vida, eu vou à igreja todo domingo, aquele irmão ali do lado não vai, ele está aqui hoje, mas ele não vem todo domingo, eu venho. Orgulho. Eu já li a Bíblia 60 vezes. Que bênção ler a Bíblia todos os dias, 60 vezes, 1000 vezes. Mas o problema não é ler a Bíblia. O problema é quando isso se torna um orgulho. E Paulo está falando: há espaço para orgulho? Há espaço, irmãos, igreja presbiteriana no Jardim Monte Alegre, há espaço para orgulho no nosso coração? Não há espaço. Não há espaço por quê? Porque a justificação é pela fé, a justificação é obra exclusiva de Deus, a justificação é obra de Deus. Se nós estamos aqui hoje, nós não podemos nos orgulhar de maneira arrogante, nós devemos sim nos alegrar. Que bom, mais uma vez eu consegui vir à casa do Senhor, porque Deus, conhecendo meu coração, Ele sabe que, sinceramente, eu não queria estar aqui se eu fosse ouvir a minha carne. Que bom, eu me tornei um melhor cônjuge, eu me tornei um melhor filho, eu me tornei um melhor pai, mas o Senhor sabe que isso não é meu, é dele. Paulo está dizendo: não há espaço para orgulho no nosso coração, porque toda mudança que Deus tem operado é dele, exclusivamente dele, não sua. E louvado seja Deus, porque Deus tem te mudado. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse te mudado, essa dona que está aí do seu lado já tinha te largado.
Louvado seja Deus porque Deus tem te mudado, porque se Deus não tivesse te mudado, os seus pais já haviam desistido de você. Louvado seja Deus porque Deus tem nos mudado, porque a razão dessa igreja existir é porque Deus muda homens e mulheres como nós. Eu falei aqui domingo, primeiro falei duas coisas. Se a igreja do Monte Alegre dependesse da igreja para escolher o pastor, perguntei, se vocês pudessem escolher um pastor, quem vocês escolheriam? Ganhou Hernandes Dias Lopes. Poder não é querer, viu? Aí eu falei, beleza, mas você sabia que se eu pudesse escolher, eu não te escolheria para ser membro da igreja? Eu não te escolheria. Nada contra o nosso louvor, mas eu ia escolher o Isaías Saad para cantar aqui. Eu não ia escolher pobre igual você para ser membro da igreja. Tem que ficar pedindo R$40 por mês. Eu ia falar, eu quero só empresário, milionário e tal. Mas a igreja avança porque ela não é nossa, ela é do Senhor. Não há méritos nossos, e essa igreja tem avançado, não por causa do pastor, não por causa do conselho, não por sua causa, não por minha causa, mas por causa de Deus. Então cada conquista, cada vitória que nós temos na vida, seja espiritual, seja no âmbito financeiro, familiar, é Deus em nossas vidas. É Deus nas nossas vidas. Por isso Paulo fala que não há razão de vanglória em nosso coração. Uma segunda pergunta que Paulo responde é: onde está a exclusividade dos judeus? Versos 29 e 30 diz assim, leiam junto comigo: e porventura Deus somente, é porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Paulo pergunta: Deus é Deus só dos judeus? Deus é Deus só dos presbiterianos? Deus é Deus só dos assembleianos? Não, Deus é de todos. Deus não é Deus só de uma tribo. Deus não é Deus só de um povo. Ele é Deus de todas as línguas, de todas as tribos, línguas e nações. E é o que Paulo está mostrando aqui. Olha, Deus justifica por fé todos os povos, todos aqueles que creem nele. Então Deus não é Deus só de Israel, mas Ele é Deus do Brasil, Ele é Deus do chinês, Ele é Deus de todos os povos, de todos aqueles que creem nele. Então o Senhor, Ele nos mostra aqui que não há discriminação da parte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Os homens podem fazer. Como eu disse para você, se eu pudesse, eu queria só a ovelha rica. Mas Deus não é assim. Ele é Deus do pobre, Ele é Deus do rico, Ele é Deus da viúva, Ele é Deus do órfão, Ele é Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, meu amado irmão, a gente está implantando um sistema aqui na igreja, e a moça que vem desse sistema falou assim: pastor, dá para fazer a carteirinha dos membros. Eu falei, que legal, mas nós não vamos fazer a carteirinha aqui, tá certo? Mas se você tem a carteirinha de membro de uma igreja, né? Se você é presbiteriano de 7ª geração, você está nervoso comigo, eu pego no seu pé, né? Mas pastor, o que o pastor tem contra os presbiterianos de 7ª geração? Não tem nada. Mas eu quero te dizer que Deus é o seu Deus de presbiteriano de 7ª geração. Mas Deus também é Deus de um pangaré igual eu. Eu não tenho sangue azul igual a você. Mas Deus é o nosso Deus. Ele é Deus de todos os povos. Por último, Paulo responde: se há contradição entre a lei e a fé. Olha aí no versículo 31. Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, a lei e a fé não estão em oposição, elas caminham juntas.
A lei cumpre o seu propósito. Qual é o propósito da lei? É nos mostrar que nós estamos condenados. O propósito da lei é nos mostrar que nós estamos na prisão do pecado. Mas ela anda junto com a fé. Porque qual que é o propósito da fé? É nos libertar desta prisão. A lei nos mostra que somos pecadores, mas a fé em Cristo nos liberta do cativeiro, nos liberta da condenação. Paulo está dizendo, a lei não anula a fé, e a fé não anula a lei. Elas andam juntas, elas caminham juntas, e caminham juntas em que sentido? Primeiro, elas nos humilham, e levam embora toda a vanglória. Segundo, lei e fé quebra todo muro de separação. Não há discriminação na igreja, pelo menos não por parte de Deus. Pode ser que haja por mim, por você, pelas pessoas que frequentam a igreja, mas Deus não faz acepção de pessoas. E toda discriminação que nós virmos no nosso meio é resultado do nosso pecado. Portanto, a lei e fé não são opostas. Então, a natureza da salvação em 3 partes. Primeiro, nós vimos aqui a linguagem da salvação. Segundo, nós vimos aqui que o instrumento da salvação é a fé. Terceiro, nós vimos Paulo respondendo 3 objeções. Primeiro, Paulo diz que não há, ele diz aqui no versículo 29, ele diz que a fé não é apenas dos judeus. Ele diz também que não há vantagem para os judeus. E ele diz que não há contradição entre lei e fé. E agora nós vamos para a parte mais importante do nosso sermão, que é a aplicação. Muito bem. Nós ouvimos aqui estas verdades sobre a natureza da fé, sobre a natureza da justificação, melhor dizendo. Mas o que eu e você vamos fazer com estas verdades? Eu gosto sempre de citar aqui Atos, capítulo 2, a partir do verso 38, se minha memória não estiver falha. Quando perguntam para Pedro, o que faremos, irmãos? E Pedro responde, olha, a aplicação do sermão é o seguinte: arrependam-se e sejam batizados. O que fazer diante de um sermão como esse? Arrependermos, mudarmos de vida, crermos que a justificação é obra de Deus, crermos que a justificação é obra exclusiva do Senhor. Estou com sede, mas agora eu quero que você fique de pé, porque nós vamos falar de uma água que mata a nossa sede espiritual. Essa água é Jesus. Nós vamos cantar agora João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se a sua alma está com sede, cante essa canção, declarando ao Senhor. Se Jesus já saciou a sua sede, cante essa canção, agradecendo ao Senhor. Adore a Deus.